O Internacional nessa tarde anunciou seu novo coordenador técnico. Com passagens por Manchester United e Arsenal na Inglaterra, e estava há cerca de 2 anos já no Red Bull Bragantino, no dia de hoje vou te explicar quem é Sandro Orlandelli, o novo contratado da direção do Internacional para assumir a pasta de coordenador técnico e ser o substituto de Paulo Autuori. Além disso, também no vídeo de hoje eu vou te explicar a situação do Arangues, porque o importante dirigente do Internacional falou sobre a possibilidade de retorno na próxima temporada. E além disso tudo, também vou te falar sobre Alexandre Pato, que se despediu hoje do Orlando City dos Estados Unidos e está livre no mercado para poder fechar com algum clube. Será que o Internacional sondou esse jogador ou está na mira para a próxima temporada? Essas e muitas informações tu vai conferir aqui no vídeo de hoje. Só antes, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, não esquece de deixar já o teu gostei, porque ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez às pessoas, ajuda muito no desempenho, na performance do canal, então enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu ainda não se inscreveu, aproveita e te inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo e ao lado aperta o sininho de notificações para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o teu celular sempre ficar notificado. Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que é ter o melhor na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Vamos então abrir com as informações do Internacional agora dessa tarde. O Internacional que parecia ter uma final de tarde, né? Quase início de feriado, né? Um pouco mais tranquilo, mas anuncia, né, essa nova informação que ninguém esperava. O Inter anuncia o seu novo coordenador técnico. O Inter que estava já sem um coordenador técnico desde a saída do Paulo Autuori para o Atlético Nacional. E nesse momento, né, o Inter anunciou Sandro Orlandelli. Acredito que muitos de vocês não conheçam ou talvez ninguém conheça esse nome. Esse é um cara que nunca foi jogador de futebol, tá? Mas é um cara que tem um currículo extremamente interessante. Em 2002, por exemplo, ele trabalhou no Arsenal como scout, como analista de desempenho e também como um olheiro. Além disso, também em 2016 passou pelo Manchester United, também fazendo uma função muito parecida. Aqui no Brasil já passou por Corinthians, Santos, iniciou no São Paulo, passou também no Atlético Paranaense e estava no Red Bull Bragantino há mais de 2 anos, né? Contratado, né, pela Red Bull para assumir aqui no futebol brasileiro. É um nome com currículo extremamente interessante. É um atleta, é um coordenador técnico que não tem as mesmas características do Paulo Autuori, né? É um nome que nesse momento não é aquele cara que é ex-jogador, ex-boleiro, ex-treinador. É um cara mais estilo assim, numa parte de metodologia. É um cara que vai fazer um trabalho extremamente interessante no Internacional, né? Foi o nome que a direção encontrou, né? Juntamente com a comissão técnica e também com o diretor executivo de futebol, William Thomas, né? Para suprir essa saída de Paulo Autuori. E agora com essa chegada, né, do Sandro Orlandelli, a partir de agora o Internacional, né, tem o seu time de futebol ali, o time da direção definido, né? O Inter tem o seu presidente Alessandro Barcelos, né? O vice-presidente de futebol, o Inter ainda não anunciou. Acredito que no final dessa temporada, né, o Inter anuncie, né, quem pode ser o seu novo vice de futebol, mas o Inter tem o seu diretor executivo, que é o William Thomas, tem agora, né, o seu coordenador técnico, que é o Sandro Orlandelli, e também tem toda a sua comissão técnica e também o seu auxiliar técnico, né, que é o Cauã de Almeida, que é o auxiliar permanente do Internacional. E além disso também tem o coordenador da transição, que é o Julinho Camargo. Nesse momento, né, o Inter já tem sim, um time muito bem definido, só faltaria mesmo o nome do vice-presidente de futebol, que até o momento ainda não foi anunciado. Inclusive, né, o presidente Alessandro Barcelos é o próprio Alessandro Barcelos, que vem fazendo quase essa espécie, né, de vice-presidente, né, vem ocupando quase esses dois cargos, né? Lembrando que o Barcelos já foi, por exemplo, vice-presidente na última gestão, tá bom? Passando agora para mais informações agora, eu quero te falar sobre o Alexandre Pato, tá? Porque o Alexandre Pato nessa tarde se despediu do Orlando City, né? Clube que ele já estava por um bom tempo, um jogador que inclusive em 2020 quase fechou com o Internacional, né? Acabou desistindo e aí acabou indo para o Orlando City, e é um jogador que nesse momento está livre no mercado e pode vir sem custos para qualquer time do futebol brasileiro ou de futebol internacional. E aí eu já vou deixar a pergunta aqui nos comentários para ti. Tu aceitaria o Alexandre Pato de volta, com salário interessante, talvez um atleta para ser reserva? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião.
Quem também se despediu nessa tarde foi o Pedro Raul. Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 19 gols marcados pelo Goiás, se despediu do Goiás essa tarde e também agora, entre aspas, retorna ao Kashima Reysol, né? Agora o jogador está de férias, mas é um jogador que o Kashima Reysol deve vender agora nesse final da temporada para algum clube do futebol brasileiro. E o Inter está entre os interessados nessa negociação. O Inter teria que desembolsar cerca de 15 milhões de reais para comprar esse jogador. Além do Inter, existem clubes como, por exemplo, o Vasco, o Corinthians, que vê no Pedro Raul uma possibilidade de substituir o Iroberto caso ele não permaneça no Internacional. E também existem outros clubes do futebol brasileiro interessados nessa possibilidade, já que ele é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Passando então para mais informações, e depois de falar sobre esses dois atletas agora que estão sem custos, né, sem aspas, né, dois atletas que estão livres no mercado, Pedro Raul que ainda pertence ao Kashima Reysol, então teria que colocar um bom valor para comprar esse atleta, eu quero te falar sobre Charles Arangues, tá? Porque a revista Colorada, né, que inclusive é uma excelente, conversou com um importante dirigente do Internacional que descartou a possibilidade do Arangues retornar para o Internacional na próxima temporada. De acordo com esse grande dirigente que a revista Colorada conversou, diz que não existe possibilidade nesse momento. É um jogador que agora em janeiro poderia vir sem custos ao Internacional. O próprio André Curi, que é empresário do jogador, confirmou que só dependeria do próprio Internacional para esse atleta voltar a Porto Alegre. Tá certo que esse dirigente também pode estar tentando despistar, né, daqui a pouco tirar, né, o foco, o holofote deste nome e futuramente o Inter contratar. A direção já fez isso outras vezes, por exemplo, negando possibilidades. O principal caso, lembra do Roberto, onde o Inter fez até uma nota oficial no site falando que tinha desistido do jogador e no dia superior acabou contratando o atleta. Então, essa direção gosta de fazer esses episódios, né? Mas nesse momento o Arangues é um nome que está em segundo plano. A direção que pretende contratar 2 jogadores para a segunda função de meio campo, principalmente depois da saída do Edenilson. O Inter já deve ter agora nos próximos dias, por exemplo, a saída do Lisiero. Além disso, o Johnny é um cara que pode ser vendido agora no final dessa temporada, porque vem atuando muito bem no Internacional. O Inter tem agora, né, jogadores que vêm crescendo nessa função, como o Matheus Dias, o próprio Lucas Ramos, né? O Matheus Dias faz uma função ali mais de primeiro volante. O Bruno Gomes também, que pode retornar junto ao Curitiba, também faz uma função mais como primeiro volante. O Inter, na segunda função, realmente só teria o Carlos de Penha. Por isso que o Internacional quer trazer mais nomes. Até porque o Mano Menezes gosta de jogar, por exemplo, naquele meia pela direita, né? Gosta de jogar também com um jogador que preenche o espaço, né? Por isso que o Mano quer trazer também um atleta para aquela posição. Por isso que 2 nomes nesse momento é que o Inter quer trazer. O Inter quer trazer até talvez 5 reforços até dezembro. O Inter quer trazer, por exemplo, um lateral direito com a possibilidade de saída do lateral direito Everton, que é um jogador que nesse momento não deve ficar no Internacional, né? O Inter quer trazer um novo lateral direito para ser reserva do Fabrício Bustos. Um volante, né, um novo camisa 5, 2 jogadores de segunda função de meio campo, né, e o centroavante, né. Apesar do Brian Romero estar começando a se adaptar no Internacional, né, a direção tem ainda uma certa esperança que esse jogador possa dar certo no Inter. É um atleta que a direção também busca nesse momento, né, retornar a confiança, por exemplo, que ele tinha no Defensa e Justiça, mas a direção também pretende trazer um novo centroavante, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero ter gostado, deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa aqui as notificações. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!